Saiu da igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos. Quero externar minha eterna gratidão a Deus, primeiramente ao pastor da igreja, aos demais irmãos que estão à retaguarda, para que Deus possa nos abençoar com bênção dos céus. E temos o privilégio de mais uma vez estarmos reunidos na casa do Senhor. E temos a prioridade nessa tarde, através da palavra de Deus, pelos nossos queridos irmãos, que têm nos dado a oportunidade, primeiramente a Deus, pelo fôlego de vida, de estarmos aqui para juntos compartilharmos a palavra do Senhor. O tema da nossa lição nessa tarde é a lição... A lição 4, que é edificados por Jesus, e temos o privilégio de sermos, como em nossas pregações nós falamos que fomos comprados por Jesus na cruz do Calvário, e temos a garantia de que Deus, como já foi falado nessa tarde, Ele não escolheu a dedos nenhum de nós. Mas Ele, quando estava na cruz, Ele escolheu compor-nos das mãos do nosso inimigo e nos deu o livre-arbítrio de hoje nós estamos na sua casa adorando e glorificando o seu nome. A palavra-chave da lição, ela nos faz referência no Evangelho de Mateus, no capítulo 21 e o 42, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. E temos o privilégio de nessa tarde, quando éramos perdidos, nós achamos aquele que nos trouxe, vamos usar a simbologia de como os tijolos, para ser edificados sobre a sua base. E nós vejamos que Jesus, Ele foi a base de todas as coisas na vida dos homens, como nós vemos relato na Bíblia Sagrada, e nós temos a convicção de que Deus, Ele tem firmado a sua igreja até o presente momento, porque Ele é a base de todas as coisas. Nós sabemos que o homem sem Jesus, ele não tem uma direção. O homem sem Jesus, ele não sabe para onde vai. O homem sem Jesus, ele não está firmado. Porque nós vemos que o salmista, no Salmo 40 e no verso 2, nós vejamos que ele disse que estava em um charco horrível de lodo. Então, se nós vejamos que não tem firmeza, éramos perdidos, não tínhamos a certeza. Mas hoje nós temos a convicção, através de Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Ele garantiu à sua igreja de que estaria todos os dias conosco até a consumação dos séculos. E nós temos essa convicção porque a Bíblia diz que a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, aquela nossa alegria através do Espírito Santo, ela não é momentânea, mas ela é eterna. Porque nós sentimos a cada dia, nós temos a convicção de que estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Mas em ligeiros tempos, a introdução dessa lição, ele diz: edifiquei a minha igreja. Que maravilha, maravilhosa declaração feita por Jesus. Ela é a base da nossa fé, das nossas convicções e da eterna esperança. A igreja de Cristo é sua por direito e não foi construída por homens. Nós temos e damos a alguém a convicção quando nós aceitamos a Cristo e dizemos que foi Jesus quem nos libertou. Porque se nós fôssemos por nós mesmos, nós não temos, nós não podemos, nós não vamos ver. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele abriu um dia os olhos do cego, e quando ele enxergou, ele disse: eu preciso saber quem foi que tirou a minha cegueira, para que eu possa dizer quem foi. E nós vejamos que
Jesus ele não queria que a sua fama fosse aumentada ou propagada por muitas pessoas, mas a Bíblia diz que enquanto mais Jesus ele se obstinha, mais a sua fama crescia. E nós vejamos que nós fomos assim. Nós certificamos para alguém, dizemos para outras pessoas o quanto Jesus ele foi e é e continua sendo em nosso viver. Porque éramos perdidos e fomos achados. Nós não tínhamos direção e hoje nós temos e sabemos o caminho ao qual nós seguimos. Nós temos a nossa esperança que é rumo ao céu. Nós temos uma casa aprendida por Jesus em João 14. Ele disse: não se turbe o vosso coração, mas creia em Deus e creia no Evangelho da palavra, que Ele é o que transforma, Ele é o que liberta, Ele é o que salva o homem, prepara e leva para os céus. É a única coisa que nós possamos testemunhar, queridos. Alguém, quando ele não tem convicção, porque nós temos uma casa construída pelo próprio Deus. E Jesus, ele deu isso para nós. Quando ele falando, porque esses podem construir edifícios e organizações, mas somente Jesus pode edificar a igreja. Ele é o sumo pastor de seu rebanho. E nós vejamos que quando Jesus ele dava instrução aos seus discípulos no capítulo 6 do Evangelho de João, no versículo 68, nós vejamos que anteriormente, quando Jesus ele olhou para os seus discípulos, e quando Jesus dava uma palavra dura, severa para aquela multidão, e eles começavam a sair, e Jesus olhou para os seus discípulos e disse: vós quereis também ir com eles? E automaticamente, como nós usamos que Pedro, ele tem a sua audácia de sempre responder as coisas, e ele chegou para Jesus e disse: Jesus, para onde nós iremos? Para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens a palavra da vida eterna? E nós sabemos que Jesus, Ele é o único que pode dar para nós a convicção para onde nós iremos, onde nós podemos chegar, onde nós podemos ancorar as âncoras dos nossos barcos e termos um repouso seguro. Enquanto nós estamos, queridos, aqui na terra, nós não podemos jogar as nossas âncoras ao mar onde nós estamos navegando. Não porque Jesus ele estava com seus discípulos no barco, mas ele não mandou que eles jogassem. Eles perturbados com as ondas que ali cercavam, mas Jesus estava dormindo na popa do seu barco. E muitas das vezes nós não enxergamos a Jesus. Nós não vemos Jesus. Muitas vezes nós não cremos que Jesus ele está conosco. Mas a sua promessa diz que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o fundamento da igreja. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Estava dizendo que teria uma relação pessoal com todos que fariam parte do seu corpo. Ele é mais que arquiteto e construtor, é a pedra angular. Ele é a própria vida da igreja. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, Gálatas 2:20, quando Paulo ele se expressava dizendo àquela igreja da Galácia: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque ele era perdido, ele não tinha direção. Quando Paulo ele pediu cartas brancas para perseguir os crentes de Damasco, no meio do caminho, Deus fez um encontro com Saulo. E disse: Saulo, Saulo, a quem você persegue? E nós sabemos que quando alguém ele se levanta contra nós, quando nós temos a convicção ao qual Deus nós servimos, Ele não está nos afrontando, Ele não está nos perseguindo, Ele não está nos caluniando, Ele não está nada contra nós, mas primeiramente a Deus, porque nós somos resgatados na cruz por Ele. Paulo falando na igreja em Tessalônica, ele diz que nós somos comprados por um alto preço, que a cédula contrária que era para nós, Jesus pagou a nossa dívida. Jesus tem propósitos específicos para a sua noiva e para cada um de nós em particular. Sabemos que nós, como os tijolos, como usei esse exemplo, nós sabemos o lugar em que nós somos úteis na casa de Deus. E Jesus disse, o primeiro ponto da lição, Jesus edificou a sua igreja. Quais os pensamentos de Jesus em relação à sua igreja?
Quem edifica alguma coisa tem seus planos, suas metas, seus métodos para realizar o projeto. O termo aqui edificar, usado por Jesus, é muito esclarecedor. Vem do vocábulo grego oikodemion, que significa construir uma casa, edificar a parte da fundação, fundar, estabelecer, promover crescimento. Então podemos concluir que a igreja e cada crente em particular é um projeto divino pensado, realizado, mantido por Jesus, o supremo arquiteto. A nossa querida e amada irmã Eliane, ela canta um hino dizendo que a nossa história ela foi escrita pelas mãos de Deus. O caminho da igreja ele foi traçado e quem arquitetou não foi nós, não foi o pastor da igreja, foi Jesus. E muitas das vezes a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, no primeiro dia muitos são renovados, cheios, já transbordam no Espírito, mas porque Deus sabe que a partir do amanhecer ele já vai ter uma vida de espinho, de difícil, de dificuldade, dificilmente para resistir os dias maus que virão sobre a sua vida. Muitas vezes só ele sozinho dentro da família para resistir os dias maus. E nós vejamos que Jesus ele disse, foi ele quem arquitetou os seus planos sobre nossas vidas. Por isso que ele edificou a sua igreja sobre nós. E nós vejamos que Paulo ele diz à igreja de Corinto no capítulo 3 e o verso 16, o esclarecedor de tudo isso, quando nós temos a convicção em Deus. Nós temos isso, quando o apóstolo Paulo, ele fala isso para a igreja. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 16, ele diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você é o templo de Deus. A Bíblia diz que a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, ou a partir do momento em que nós nascemos, nós recebemos, nós respiramos, quando estamos ainda no ventre da nossa mãe, por sua respiração. Mas a partir do momento em que nós nascemos, em que se corta o umbigo umbilical, você vai respirar sozinho. E quem dá naquele momento o fôlego de vida é Deus a você. É Deus. E nós sabemos que esse supremo arquiteto, ele tem um edifício, ele tem uma base, ele tem uma coisa certa para cada um de nós. E muitas das vezes nós queremos fugir, nós queremos deixar, não queremos fazer, mas é difícil, é ruim demais, não dá para mim, por quê? Foi Jesus quem nos chamou, nos escolheu, nos capacitou, fez para que nós fizéssemos. O que ele tinha de fazer por nós, ele já fez na cruz do Calvário. Ele, sendo como homem no Gólgota, ele expirou o seu último suspiro e disse, está consumado, terminou tudo ali, porque o que ele tinha de fazer naquele monte das oliveiras, ele fez, ele transpirou suor de sangue, porque não tinha mais água sobre o seu corpo. E Jesus chorou por nós, ele suportou a cruz por nós. A igreja é o templo do Senhor, está baseada em Efésios 2 e 21, como templo ou edifício, a igreja é o lugar da habitação de Deus. A igreja é o lugar da habitação de Deus. Assim também é o crente constituído como morada do Espírito Santo. Paulo, ele já falou aqui, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, para onde nós iremos? Se somente o Senhor ele tem a palavra em nós que produz a vida. Para onde nós podemos seguir? Para onde nós podemos olhar? Para onde nós podemos andar? Para o que nós podemos ouvir? O que nós podemos pegar? Se é o Espírito Santo de Deus quem nos orienta. A palavra diz isso para nós.
Jesus habita na igreja e habita no salvo, porque eles foram arquitetados como lugar de habitação do Deus Trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele requer de nós, em que aonde andamos, o que pegamos, o que olhamos, o que nós vimos, tem que ser retente aos olhos de Deus. E Ele diz, e são guiados de acordo com o projeto desenhado pelo Pai. Nós seguimos o projeto de Deus como arquitetos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Às vezes Deus tem arquitetado uma coisa tão linda, um plano tão maravilhoso para nós, para que viemos a seguir, andar, viver. E muitas das vezes nós dizemos que não queremos. Mas o Espírito Santo, Paulo ele disse que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele chora. Ele pede a Deus, ele roga ao Pai, dá uma oportunidade. Ele vai vir, ele vai se achegar, porque é o Espírito Santo, esse é o trabalho do Espírito Santo, de convencer-nos ao Senhor. E muitas das vezes, estava refletindo sobre essa lição, e me veio uma lição que nós estudamos na escola bíblica dominical, sobre o Espírito Santo de Deus. Queridos, como é espinhoso o trabalho do Espírito Santo, de convencer aquele que está cego, de convencer aquele que está andando no caminho errado, de convencer aquele que não é guiado por Ele. Mas a Bíblia diz que quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, Ele entra, faz morada e a semente germina, cresce e ela dá fruto e dá fruto com abundância. Aí você vê a frutificação do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre o teu marido, sobre a tua esposa, porque é o Espírito Santo de Deus quem opera em nós. Como a igreja, cada crente é resultado de um plano específico elaborado por Deus. Deus quem arquitetou, quem fez, Deus pensou e a convicção do Espírito Santo é de executar na vida de cada um de nós. Muitas das vezes, fazemos como Pedro, ficamos zangados, quando Jesus chegou para Pedro e que estava com seus discípulos, a chamada de Pedro, e ele já estava ali porque tinha pescado a noite inteira, e foram pedir o barco de Pedro para Jesus, para que saísse mais uma vez e fosse ao mar alto, para pescar mais uma vez. Mas o Espírito Santo, ele tem essa dádiva de convencer o homem a Cristo, e naquele momento ele convenceu a Pedro, e quando Pedro ele viu a pesca maravilhosa, ele não segurou, não pôde se conter diante de Jesus. O ponto B, que diz a igreja é o rebanho de Deus, registrado em João 10, 11 e 16, Atos 20, 28, Hebreus 13, 20, 1 Pedro 5 e 2, nós vamos ver aqui uma série de versículos em que nos dá base para sermos edificados em Cristo, como foram nossos irmãos na fé, em que creram, mesmo em dias difíceis. Hoje nós somos dias de flores. Hoje nós não podemos vir à igreja olhando qual é o beco em que tem alguém nos olhando para que não pudéssemos chegar no templo. Mas hoje nós temos o livre-arbítrio. E alguém diz, eu não vou porque eu não quero. Você já imaginou? Vai chegar o dia em que nós vamos querer e não vamos poder. E enquanto temos a oportunidade, nós devemos vir. Porque Salomão, ele disse como um sábio que, instruindo aos jovens, ele disse, olha, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus, antes que você fique cego, antes que você não possa mais andar, antes que você não possa mais ouvir, que chegue esses dias para alguns dos nossos irmãos, e nós podemos ver, mas enquanto nós somos jovens, nós temos vigor, enquanto o Espírito Santo nos dá força para resistirmos nos dias maus, nós podemos chegar na casa de Deus. E a lição nos diz assim, Jesus pastoreia a sua igreja.
A profecia a respeito do seu nascimento dizia: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Como Jesus apacenta o seu rebanho, apacentar no grego, no paianoio, é cuidar do rebanho, tomar conta das ovelhas, reger, governar, prover pasto para alimentação, nutrir, cuidar do corpo de alguém, suprir o necessário para as necessidades da alma. Assim Jesus cuida da sua igreja e cada crente individualmente. E nós vamos ver em João 10 que Jesus disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário não. Ele vai tirar a sua lã, ele vai comer as tuas gorduras, vai te deixar seco, sem vida, sem água, sem pão, tirar todo o teu provimento e você vai ficar o quê? Desentratado, vai sentir falta de tudo. Mas Jesus disse: não, eu sou o bom pastor. E nós vejamos que no capítulo 6, nós voltando, nós vamos ver que Jesus disse: eu sou o pão da vida. O alimento só encontramos em Jesus. E Jesus era claro em dizer isso. Quando nós vemos no Salmo 23, isso é decorado a 99% dos crentes da igreja, em que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós vejamos que ele falou isso mesmo. Ele toma conta, ele rege, ele governa, ele protege, ele tem alimento, ele tem água, ele tem pão, ele tem o necessário, ele tem veste, ele tem calçado, ele tem espada, ele tem escudo, ele tem tudo para a sua igreja. E por que nós vamos procurar afora? Porque nós ainda não adaptamos com a palavra de Deus aquilo que temos para nos alimentar todos os dias. E às vezes alguém vai buscar em outras, em que tira tudo quanto tem e você fica sem. Mas o bom pastor, aquele ele tem veste, ele tem água, ele tem pão, ele governa, ele rege, ele protege, ele salva, ele liberta, ele vai adiante de ti e dá livramento. Esse é o pastor que conduz a ovelha, que leva e dá garantia de uma casa ao céu. Qual é o pastor que você encontra fora Jesus de Nazaré, que vai te conduzir e te garante, dizendo: eu tenho uma casa para você, eu tenho uma morada eterna, onde o ladrão não rouba, onde o ferrugem não chega, onde a traça não pode corroer? É no céu, é no céu. Este é o lugar que Jesus preparou para você. Aleluias! Aleluias! Esse é o pastor que conduz a igreja. Esse é Jesus de Nazaré, o Galileu que saiu perambulando pelas praças de Jerusalém derramando sangue. Mas ninguém dá o sangue por você, porque foi a vida que ele deu. Foi Jesus. E nós vejamos que ele quem cuida de nós. Se estamos em perigo, ele é livramento. Se nós não temos os mínimos dos cuidados, Jesus ele está nos protegendo. O salmista é prova disso quando ele disse: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme e o livra. Mas é preciso você livrar o nome de Jesus da boca dos malfeitores. É preciso você temer a palavra. Porque você é uma ovelha e tem um pastor que te rege. Ele tem os cuidados melhores para cada um de nós. Nós não somos protegidos pelo pastor dessa igreja, referindo-se ao pastor Samuel Guerra ou o presidente dessa igreja, não, mas é Jesus que protege, é Jesus que está com as mãos estendidas. O profeta Isaías, ele disse que a mão do Senhor não está encolhida para que não salve, e nem os seus ouvidos agravados para que não ouça, quando nós clamamos a Ele. Então quando nós pedimos Deus, Ele nos ouve. A igreja é a noiva do Cordeiro. Você já imaginou? Nós damos o exemplo de que quando em um casamento, o esperado do evento, quem que é? É a noiva.
Todo mundo quer ver como que está o seu penteado, como que está a sua coroa, como que está a grinalda, como que está o vestido, como que está o seu semblante. É a noiva de Cristo. É a noiva de Jesus. Esse é o símbolo humano. A atração da festa não é o noivo. Não. Ele é o primeiro a entrar e todo mundo fica olhando para a porta ansiosamente. A noiva, e se tiver alguma coisa, alguém já diz, olha, a grinalda está um pouco torta, o vestido tem uma mancha, o seu semblante está caído. Mas a igreja que o pastor cuida, não, ela está alegre. Mesmo em meio à tribulação, em meio à guerra, em meio aos distúrbios dessa vida, Jesus disse, eu estou contigo, não temas. Eu sou o teu pastor, sou eu que rege a tua casa, a tua família, que guia o teu caminho, sou eu que provê todas as coisas. Mas a noiva, ela tem que estar bem ataviada. E nós vejamos o exemplo que quando Jesus nos leva a refletirmos sobre Mateus 25, nós vamos ver isso. Em que aquela parábola é muito contagiante às vezes para a vida de alguém, mas aquilo ali serve de um alerta para nós como igreja, para estarmos atentos, em que ali aquelas virgens, as 10, mais 5 eram nécias, e nós vejamos que elas estavam vigilantes. Todas elas tinham candeias, todas elas estavam vestidas, todas elas estavam preparadas, mas nem todas elas tinham reservas em suas candeias. Elas poderiam ter a luz acesa, mas elas não tinham reserva. Elas estavam se descuidando de alguma coisa. E Jesus, ele fala, esse símbolo ressalta a lealdade, devoção, comunhão, fidelidade entre a igreja e o noivo, Cristo. Também se refere à pureza e à simplicidade da igreja como a noiva de Jesus. O Espírito Santo foi enviado para cuidar da igreja. O Espírito Santo, ele foi enviado para cuidar da igreja. Deus tirou especificamente para cuidar de cada um de nós. Se você cuida dele, você cuida dela, você protege ele, você protege, porque ele é a minha noiva. E ao contrário disso, nós esperamos o noivo como a noiva. Ao inverso dessa parábola, nós vamos entender que nós somos a noiva. É nós que temos que estar preparados. O noivo vem. Ele pode vir a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer segundo. Mas a Bíblia diz que possamos estar preparados todos os dias até a volta de Jesus. Estamos prontos. Isso não é caso de sofrimento, de dor, de angústia, de tribulação, de perseguição, para que venhamos a deixarmos Jesus. Jesus primeiro sofreu por nós, para mostrarmos como homem que nós também poderíamos vencer. Paulo, ele disse à igreja de Filipos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você é homem. Paulo também era, ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é Jesus, é o pastor da igreja, é aquele que resolve as nossas causas, os nossos problemas. E nós vejamos que a noiva deve esperar Jesus com a sua lâmpada acesa. Isso é um símbolo da atuação do Espírito em nossas vidas. E vamos ver a referência de Efésios 5:18, quando Paulo alertava mais uma vez a igreja. E nós temos essa convicção de que possamos estar preparados todos os dias, todas as horas, todos os minutos, que seja na escola, no trabalho, em casa. E se tiver na igreja, aí é que tem que estar 100% ligado, porque a tomada, que seja 110 ou 220, ela tem que estar ligada. A lâmpada tem que estar acesa, mas não é preciso só ter lâmpada. É preciso ter reserva, porque vem os dias maus. Vem os dias difíceis. Jesus quis dizer isso para nós. Ponto 2.
Jesus deu uma identidade à igreja. Quando se referiu ao projeto divino de formação de um corpo espiritual, Jesus a denominou a minha igreja. Jesus chamou-nos nós a minha igreja. A igreja de Cristo, ela não tem CPF, ela não tem registro, não. Ela tem uma identidade carimbada pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, em que Ele já deu comprado, pago, garantido, registrado por Deus. É a única coisa que nós temos. Esta é a igreja de Jesus. E Ele diz: ela é a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo, o santuário de Deus, a igreja de Jesus. Analisemos a revelação dada ao apóstolo Pedro em relação à igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa, daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E por que muitas das vezes nós vamos procurar, como João falou, o próprio Jesus, Ele como bom pastor, nós vamos procurarmos pastos em outros rebanhos. Ele tem o alimento certo. E às vezes quando nós vamos, que voltamos, um exemplo, chega com cólicas, dores, cheio de espinho, os pés furados, todo arranhado. E quem vai cuidar? O pastor da igreja. Ah, mas ele é para isso. E é, querido. O pastor é para tirar os teus espinhos. O pastor é para sarar a tua ferida. O pastor é para cicatrizar os ferimentos que você tem, se você estiver dentro da igreja. Mas nós saímos, Ele tem um pasto verdejante. O salmista diz: refrigera a minha alma. O Senhor, Ele tem a água para refrigerar-nos. O Espírito Santo de Deus, Ele é símbolo como água. Ele também é fogo, Ele é pão para alimentar-nos, saciar a nossa fome, a nossa sede. E Jesus, Ele foi claro disto. Quando o Senhor nos tirou das trevas, Ele firmou nossos pés sobre a rocha. Tirou-nos de um charco de lodo e pôs um novo cântico em nossa boca. Hoje você tem uma voz diferente. Hoje você fala diferente. Hoje você canta diferente. Hoje você tem um modo diferente. Hoje você se veste diferente. Hoje você calça diferente. Hoje você olha diferente. Hoje você vai ouvir diferente. Hoje você tem que andar diferente. Hoje você pega diferente. Porque Jesus te chamou das trevas e trouxe para a luz. Andávamos errantes, mas teve um que se humilhou à morte e nos trouxe das trevas para a maravilhosa luz. E nos fez eleitos de Deus. A parte A diz: o conceito de geração é parente, prole, família, raça, tribo. Eleitos, o grego, ecléticos, ou escolhidos, o melhor do seu tipo ou classe. Portanto, a igreja é o povo escolhido para ser a família santa de Deus na terra. Então você faz parte da maior família. Você faz parte do melhor povo, da melhor nação, que vai morar no céu. Porque foi Jesus quem comprou. E sabe qual é a artimanha que Satanás ele usa para desviarmos dos caminhos do Senhor? Tentar nos oferecer coisas melhores. Mas Jesus tem muito mais melhor do que o inimigo da nossa alma para nos oferecer. Ele tem uma alegria eterna. Ele tem um despojo eterno. Ele tem o que o inimigo não pode te dar. E ele diz que vive de acordo com as suas orientações e não de acordo com a concupiscência dos homens. 1 Pedro 4, 1 ao 4, mas trarei referências sobre o livro de Êxodo, no capítulo 19, o versículo 6, nós vamos ver
que Deus ele orientava o povo de Israel. Êxodo no capítulo 19, o versículo 6, quem encontrar pode ler, é muito conhecido. (19:6) 19:6 ele diz assim: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás ao filho de Israel. Deus fala para Moisés, para dizer ao povo: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Então você não é mais impuro, você foi santificado na cruz do Calvário. O sangue que Jesus verteu foi para nos lavar, nos purificar. Ainda sexta-feira nós ouvimos a doutrina do nosso pastor, o que Jesus fez por nós. Muito mais do que nós poderíamos imaginar. De que um amigo ele não faz por você, mas Jesus ele é o amigo em que em todas as horas ele está conosco. Nos momentos bons, nos momentos ruins, na hora da tribulação, na hora da perseguição, os amigos nos abandonam, nos deixam, mas Jesus não, ele está conosco. Ele disse a Isaías: se você passar pelas águas, eu estou com você. Se você passar no fogo, ele não vai te queimar. Se você andar sobre os espinhos, eles não irão te ferir, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Ele fez essa promessa ao profeta Isaías, e nós vejamos que Deus ele é fiel. Como integrantes do sacerdócio real, do grego hieratio, somos da ordem ou do corpo de sacerdotes de Deus, aqueles que se desempenham o ofício sacerdotal e estão ocupados com os deveres sagrados. Nós temos um serviço. Qual o maior serviço da igreja? E eu vou lhe responder. O maior serviço da igreja hoje, eu posso dizer, pastor, se o senhor me permite, é a evangelização. Esse não é o maior serviço da igreja? Esta é a razão. Esse é o nosso maior serviço, de estar aos pés de Cristo e tirarmos aqueles que estão perdidos, para trazer-nos também ao serviço, porque ele diz: estão ocupados com os deveres sagrados. Então nós não vamos ter tempos para vermos coisas fora, além do reino de Deus. A igreja é o povo que intercede na igreja e apresenta a Deus sacrifícios agradáveis. Nós vejamos que o povo de Israel antes ofereciam sacrifícios a Deus. Uma colocação minha: se hoje fôssemos matarmos bois, cordeiro, bodes, o nosso sacrifício através de holocausto, o céu estaria coberto de fumaça, porque todos os dias nós estaríamos aqui, e a fila seria incessante para que o nosso sacerdote ele oferecesse a Deus o nosso sacrifício. Mas Jesus ele viu que precisaria morrer pela humanidade, e nós vejamos que Jesus ele se doou por nós. Ela é a base de ainda sustentar este mundo prestes a cair, porque é a coluna firmeza da verdade. Cada crente também é um sacerdote e pode com ousadia apresentar o sacrifício de Deus, a Deus, sacrifícios de louvor, interceder por sua família, por seu próximo, e será recebido na presença do Senhor. O nosso sacrifício em oferecer a Deus o nosso holocausto, acordarmos, orarmos, dizer: Senhor, recebe a minha adoração a Ti. Que esse instante em que estou na Tua presença, ao momento em que se inicia este dia, quando você acorda, que venha ser dado pelas mãos de Deus. E por que nós chegamos até aqui essa tarde? Porque o Senhor, nós dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Assim fala o salmista. E ele diz:
Nação santa, a parte C. O termo nação vem do grego etnos, significa grupo de pessoas, multidão de indivíduos da mesma natureza ou uma tribo. A igreja é um grupo de pessoas separadas para Deus e o viver santo neste mundo é a principal característica daqueles que foram chamados para formar o corpo de Cristo. Nós somos um dos membros para formarmos aquilo que Deus quer que nós sejamos na nossa igreja, na nossa sociedade, no nosso mundo, no nosso país. Aonde que sejamos, nós vamos ser parte, membros do corpo de Cristo. Paulo instruiu isso à igreja de Coríntios. O apóstolo que mais falou sobre isso, instruindo a igreja. E nós vejamos que nós somos, a partir do momento em que Cristo verteu o seu sangue na cruz do Calvário, nós nos tornamos partes do corpo de Cristo. E temos símbolos para que isso venha se referirmos, para que tenhamos uma comunhão. Comemos a sua carne e tomamos o seu sangue, para estarmos sempre ligados. Não é só por isso que somos ligados, mas estamos conectados 24 horas com Deus, através do Espírito que nos orienta, nos dá direção, o caminho, aonde nós devemos ir, seguir, andar. É o Espírito Santo de Deus, povo adquirido. Podemos traduzir esse conceito como povo de propriedade exclusiva de Deus. O sentido da palavra adquirido, do grego, no periopoenai, é reservar, deixar ou manter o salvo, guardar, fazer, permanecer para si mesmo, preservar para si mesmo, obter para si mesmo, comprar, adquirir, preservar. Jesus cuida da sua igreja porque Ele é o seu dono e suas promessas são fiéis. Jesus, Ele cuida de cada um de nós. Ele diz, o sentido desta palavra é que Jesus, adquirido, comprado, você foi reservado especificamente para Deus, para ser usado por Deus, andar para Deus, viver para Deus, falar para Deus, ouvir para Deus, fazer para Deus. E ele disse preservar para si mesmo. Então ninguém pode ter prioridade a não ser Deus, o Espírito Santo, a presença do Filho amado de Deus, Jesus Cristo, para que Ele venha ter prioridade em nossas vidas. Mas não, muitas das vezes nós damos prioridade a qualquer outra coisa, mas não damos a Jesus. E nós vejamos, Jesus cuida da igreja porque Ele é o seu dono. Quem comprou você? Para onde você vai? Se somente Jesus tem a palavra de vida eterna. Creia que nessa tarde Jesus, Ele vai estar nos orientando a dizer para onde você quer ir, para onde você quer andar. Se foi eu que te chamei, te comprei, reservei, você é propriedade exclusiva de Deus. Uso para ser exclusivo de Deus. Você é uma lâmpada, uma luz. Você é uma candeia que precisa ter reserva, de ter coisas úteis para que alguém possa se utilizar de você. E somos nós que devemos anunciar ao mundo que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus ainda cura, que Jesus prepara o homem, liberta do vício, do pecado, da escravidão, lava com o seu sangue, tem uma morada eterna para Ele no céu de glória e dá-nos a chance hoje de reconciliarmos com Deus mais uma vez. Para onde você vai se só Jesus tem a palavra de vida eterna? É somente Ele que pode te dar a vida. É só Ele que pode te dar o fôlego de vida. E você chegou aqui nessa tarde mais uma vez nesse simpósio para ouvir Deus falar com você. Muitas das vezes nós queremos ouvir coisas que nós não queremos ouvir. Às vezes nós queremos ouvir Jesus dizer, como sempre falamos isso, e alguns pregadores usam, de que Deus tem uma casa, de que Deus tem um carro, mas
Jesus, ele quis dizer para nós que nós somos propriedade exclusiva dele. Você foi comprado por ele. Você recebeu o símbolo de pago, garantido, reservado para Deus. Então não deixe que outras coisas banais dessa vida venham te conduzir ou te levar a qualquer coisa. Estamos vivendo um período, como já está na faixa, só dura 4 dias. Mas Jesus, ele é eterno. Para onde você vai se Jesus tem a palavra da vida eterna para você? É Ele que preenche o vazio do teu coração. É Ele, o vazio que às vezes o pai, a mãe, o filho, a esposa, o esposo, muitas das vezes o vício, ele não preenche. Por isso que Jesus, ele diz: eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entro. Jesus, ele está na porta. Ele não vai empurrar a porta do teu coração. Ele não é forçado. Não, você tem que abrir e dizer: faça morada, permaneça comigo todos os dias, até que você volte e eu suba com você. Mas nós não devemos seguirmos outro caminho a não ser o de Jesus. Pense, para onde você vai? Se somente Jesus tem a palavra da vida eterna para a tua vida. E que Deus nos abençoe.